É isso, né, amada igreja? Podemos lembrar aí de momentos históricos da nossa igreja, né? Momentos que marcaram, momentos que foram abençoadores para nós, não é verdade? É muito bom poder recordar, é muito bom poder reviver isso. E Deus tem acrescentado para nós todos os dias bênçãos por todos os frutos, por todas as lutas que nós passamos, por tudo que a gente já viveu, por tudo que a gente ainda vai viver. Com certeza a gente vai colher esses frutos, né? Pessoas que passaram por nós, que eu não vou arriscar lembrar o nome para não correr risco de esquecer de alguém, né? Para que ninguém se sinta ofendido aí com a menção do nome, né? Com a falta da menção do nome, na verdade. Não é mesmo? Meus irmãos, ontem, sábado, dia 10 de abril, o pastor ministrou a palavra na transmissão sobre coragem, né? Devemos ter coragem. Citou os textos sobre Josué, né? E deixou uma palavra de encorajamento para nós. E hoje eu gostaria de tratar uma palavra que teoricamente seria o oposto de coragem. Não é necessariamente o oposto de coragem, mas nós vamos fazer menção sobre isso aqui, que é medo. Como podemos conviver com o medo, né? O medo é algo que assola todas as pessoas. Todos têm medo de qualquer coisa, né? Muitos têm medo de muita coisa. O mesmo medo que eu sinto não é o mesmo medo que você pode sentir, né? Algumas pessoas têm medo de altura, outras pessoas têm medo de insetos, algumas pessoas têm medo de perder o emprego, outras pessoas têm medo de doença, outras pessoas têm medo de sair de casa, outros têm medo de ficar em casa, outros têm medo de sair de carro, outros têm medo de sair a pé. Esses medos são pessoais. O mesmo medo que vai afetar você não vai me afetar e vice-versa. E hoje nós estamos vivendo um momento na nossa existência que o medo ele é predominante, praticamente. Eu estava vendo uma publicação do Douglas Gonçalves, do Jesuscope, essa semana, que chamou muito a atenção, e ele trouxe nesse post do Instagram dele o texto de João no capítulo 20, versículo 19, que vai dizer o seguinte: enquanto... Peraí. Quase que eu li errado. João 20, 19 vai dizer o seguinte: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. O detalhe desse texto que é importante é que era o primeiro dia da semana. Eu não vou saber agora explicar qual que seria esse primeiro dia da semana de acordo com o calendário judeu, né? Mas vamos colocar que Jesus ele foi crucificado na sexta e ressuscitou no domingo. E aí vamos colocar que isso fosse na segunda-feira, né? Na segunda-feira os discípulos estavam lá a portas trancadas com medo dos judeus. Por que os discípulos estavam com medo dos judeus? Jesus acabava de ser crucificado. Jesus havia morrido. A notícia da ressurreição de Jesus ainda não havia chegado ao ouvido dos discípulos. Apenas as mulheres sabiam que Jesus havia ressuscitado e elas estavam no trajeto para dar a notícia. E as pessoas estavam com medo. Os discípulos que estavam ali estavam a portas trancadas, com medo dos judeus. Isso acende em vocês alguma memória? Isso acende, você traz à luz à mente de vocês algum acontecimento, alguma circunstância? Porque estamos vivendo exatamente isso nesse momento. Não são judeus, não são pessoas que estão intentando contra nós. É uma doença que está intentando contra nós. Existe algo que está acontecendo lá fora que nos está assustando e muito. Tem trazido muito pavor
para nós. Tem trazido muito medo para nós. E estamos vivendo esse medo a portas trancadas. Estamos reclusos em nossa casa. Estamos fechados no nosso lar. E nós estamos ficando cada vez mais com medo. Ontem, depois que o culto acabou, a gente teve a oportunidade de ficar aqui em casa conversando, eu, a Ellen, o pastor, o Juninho e Lorena, e a gente estava conversando sobre diversos assuntos, e um desses assuntos era sobre medo e coragem, não é verdade? E a gente estava conversando sobre o medo, o que o medo faz conosco, o que o medo tem refletido na nossa vida, o que o medo tem causado na nossa vida. E eu comentei com o pastor que eu particularmente fiquei aterrorizado, estou ainda um pouco aterrorizado com essa doença, com o efeito que essa doença pode fazer. Porque eu não tenho medo de morrer por ela. Eu tenho medo por quem eu vou deixar. Ainda tenho medo por quem eu vou deixar aqui, se algo me acontecer. Recentemente nós perdemos um amigo muito próximo a nós. Muito novo, que tinha uma vida inteira pela frente, e essa doença simplesmente o levou. O levou de sua esposa, o levou de sua família, impediu que a vida dele continuasse, impediu que os sonhos dele fossem concretizados, o sonho dele e da família fossem concretizados. Mas tudo está debaixo do propósito de Deus e eu não quero entrar nesse mérito. O mérito é que tudo está debaixo da soberania de Deus. O medo, ele faz com que a gente seja atrasado na nossa vida. O medo causa coisas na gente. O medo, ele é uma resposta do nosso corpo para uma situação ameaçadora, uma situação de perigo. O medo, ele vai causar em nós, ele vai fazer com que o nosso corpo produza adrenalina. E essa adrenalina no nosso corpo vai fazer ou que a gente se prepare para a luta, ou que a gente se prepare para a fuga. Só existem esses dois caminhos diante de uma situação de perigo. Ou você foge, ou você enfrenta, ou você vai à luta. Nós, enquanto cristãos, precisamos saber a hora de fugir, porque precisamos fugir da aparência do mal, e a hora de lutar. A hora de lutar é a hora essencial para nós. Precisamos estar atentos à luta. Eu gostaria de trazer um texto que está lá em Salmos, no capítulo 55. Acompanhe aí na sua Bíblia, eu estou na versão NVI. Você que tiver com qualquer outra versão aí, ou quiser só abrir uma aba no seu navegador para acompanhar junto comigo. E vai dizer assim a palavra do nosso Deus. O salmista, ele traz uma música, um poema de Davi, que ele vai trazer o seguinte: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentaram meu sofrimento. E irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. E então eu disse: quem dera eu tivesse asas como uma pomba. Voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. E aqui o salmista ele vai está relatando aqui num poema, numa canção, o quanto de medo que ele estava sentindo, porque os inimigos estavam assolando a terra dele. A guerra estava iminente.
A violência, os crimes, as fraudes, tudo aquilo que deturpa a sociedade humana estava ali presente naquele momento. E isso estava aterrorizando o salmista. Quantos de nós não estamos sendo assolados nesse momento por algo, por qualquer notícia, por algo que está mostrando na televisão, pelos números? E eu não vou trazer aqui o teor desses números, se é verdade ou se não é. O fato é que esses números estão aí sendo exibidos, isso está alimentando em nós ansiedade, isso está alimentando em nós medo. E o que nós estamos fazendo com esse medo que estamos sentindo? O que nós estamos fazendo, o que o medo está fazendo conosco? E aí eu gostaria de ler mais um texto com você. É importante que você não feche a sua Bíblia. Números, no capítulo 14, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembléia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde mana leite e mel, e dará a terra e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Qual que é o contexto dessa passagem? Moisés havia enviado os 12 para poder espiar a terra. E eles retornaram. 8 deles voltaram com péssimas notícias. Olha só. A terra que a gente foi lá espiar tem gigantes. Tem guerreiros poderosos. Tem um muro grande lá. O pau vai quebrar. Nós vamos tudo morrer. Se eu fosse vocês, todo mundo rachava fora. Vamos meter o pé daqui porque não é para nós. Essa terra não é nossa. Essa terra já foi dominada e nós não temos poder de guerra nenhum para poder conquistar essa terra. Porém, Josué e Calebe vieram e falaram: olha só, essa terra mana leite e mel. É uma terra excelente e ela é nossa por direito. Porque o Senhor determinou, se Ele agradar de nós, Ele nos concederá essa terra e os inimigos vão ser vencidos. E mesmo assim, o povo ainda queria apedrejar Josué e Calebe. Diante dessa história, eu tenho alguns pontos para poder citar aqui. O que o medo faz com a gente? Primeira coisa, a consequência do medo para nós faz com que a gente olhe para trás ao invés de avançar. Veja bem, o texto de Números capítulo 14 começa lá no versículo 2, no final do versículo 2, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. No versículo 2, a parte B do versículo, vai trazer assim: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. As pessoas estavam ansiando por retornar a uma vida antiga que o Senhor já havia libertado. Deus já havia nos libertado. Deus já havia libertado o povo da escravidão do Egito. Deus já havia libertado o povo do sofrimento, dos açoites. Deus havia libertado o povo da severidade do deserto. Eu já mencionei aqui em outras pregações, em outros cultos, sobre a nuvem de Deus. Deus havia colocado uma nuvem sobre o povo para que o calor
ou o frio não assolassem o povo. Se vocês não sabem, no deserto é 8 ou 80. Quando é de dia, o calor é extremo. Quando é de noite, o frio é extremo. Chega abaixo de zero, porque a areia do deserto não consegue manter para regular uma temperatura fixa. Então esquenta muito rápido e esfria muito rápido. E mesmo assim, diante disso, Deus protegeu o povo dessa intempérie, dessa diferença de temperatura, dessa temperatura extremamente agressiva, tanto para positivo quanto para negativo. Deus estava protegendo o povo em todos os momentos, e mesmo assim o povo olhou para trás, falou, não, era melhor ter morrido no Egito, era melhor ter morrido nesse deserto. Por que esse Deus está fazendo isso com a gente? Os nossos filhos, nossos filhos e nossas mulheres, eles vão virar prêmio de uma batalha. A troco de quê? Eles estavam olhando para o problema e esquecendo de ver a solução. Quando nós estamos ansiosos e o medo nos causa ansiedade, quando nós estamos ansiosos, nós tentamos criar solução para problemas que sequer ainda existem, ou sequer vão existir. A ansiedade é isso. Isso é a ansiedade. E a ansiedade é produto do medo. Porque temos medo de não darmos conta de uma determinada situação. O povo estava com medo de perder aquela batalha, porque a notícia que eles receberam de 8 dos 12 espias, de 10 dos 12 espias, era que o exército deles era muito poderoso, os guerreiros eram muito poderosos, eram gigantes, e estavam ali prontos para defender a terra. Mas eles se esqueceram que aquela terra era a terra prometida, era a terra que Deus havia determinado que daria ao povo. E mesmo assim o povo teve medo. Mesmo assim, o povo ainda teve medo do que estava diante deles. O povo estava desejando retornar às práticas antigas. Quantos de nós passamos por isso? Quantos de nós passamos por isso? Quantos de nós, diante de alguma situação, desejamos voltar? Desejamos um objetivo diferente, retornar a uma situação antiga. Falei, poxa, por que eu saí daquela empresa? Poxa, para que eu fui mudar de casa? Para que eu fui mudar de bairro? Para que eu fui mudar de igreja? As pessoas, nós temos a tendência natural a comparar o nosso presente com o nosso passado. É natural isso do homem. O povo da época da igreja primitiva estava retornando às práticas antigas, mesmo depois de tudo que o povo havia passado, com perseguição. É uma tendência natural que eles quisessem retornar às velhas práticas. É algo que está inerente no ser humano. É algo que está incrustado no nosso ser, querer comparar alguma coisa que nós estamos passando hoje com algo que nós já passamos. É passado, acabou. Uma água que passa por baixo de uma ponte não é mais a mesma. Nós não adentramos no mesmo rio 2 vezes. A partir de um determinado momento, aquilo já é passado. Nós não podemos viver no passado. Nós não podemos olhar para trás. E a segunda consequência que o medo traz para nós é que ele nos faz esquecer da provisão de Deus. O mesmo Deus que esteve no Egito, mesmo Deus que esteve no deserto, que proveu tudo, alimento, abrigo, proveu aquecimento, proveu relaxamento para o povo, deu água, deu comida, deu tudo. O mesmo Deus que esteve no deserto está ali diante deles, para que a terra prometida fosse conquistada. E eu digo para você, meu irmão, o mesmo Deus que está conosco durante essa pandemia, que tem mantido os nossos empregos, ou que tem mantido a nossa despensa cheia, o mesmo Deus, ele está presente conosco todos os dias, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O mesmo Deus que nos acompanha todos os dias vai continuar nos acompanhando.
O mesmo Deus que soberanamente permitiu que essa pandemia se instaurasse no mundo, vai permitir que ela vai acabar. O mesmo Deus que permitiu que pessoas boas, pessoas próximas a nós, morressem com essa doença, permite que nós vivenciemos o luto e vai permitir com que nós viremos a página. Vai permitir com que nós sobrevivamos. Vai permitir que a gente viva mais um dia. Vai permitir que nós vivenciemos toda essa dor para que possamos aconselhar outras pessoas, poder abraçar, poder conceder os nossos ombros para que outras pessoas também chorem. É o mesmo Deus, é o Deus da provisão. Ele vai prover em nós todo o sustento, todo o alimento, toda a condição para que a gente sobreviva a cada dia. Nós não podemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Ele vai prover todas as coisas. E debaixo da nuvem de Deus, toda a provisão, todo o nosso recurso, tudo que está à nossa mão é suficiente. É suficiente. Terceira consequência é que o medo causa em nós divisão nos nossos relacionamentos. O medo causa divisão nos nossos relacionamentos. Lá em 1 João, no capítulo 4, quem puder, acompanhe na sua Bíblia. João no capítulo 4, no versículo 18, vai dizer o seguinte: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Medo e amor são duas coisas que não podem conviver juntas num relacionamento, de qualquer nível. Seja ele um relacionamento de casamento, seja ele um relacionamento entre pai e filho, seja um relacionamento entre amigos, medo e amor não convivem juntos. Eles não subsistem um com o outro no mesmo espaço. Não podem dividir o mesmo teto, o medo e o amor. E o medo e o amor causam divisão no relacionamento. O medo, ele causa divisão no relacionamento. Não o medo e amor, perdão. O medo, ele vai causar divisão no relacionamento. Veja bem, lá em Números, no capítulo 14, as pessoas estavam tão aterrorizadas, estavam sendo tão dominadas pelo medo, que eles estavam a ponto de apedrejar Josué e Caleb. Porque para eles era loucura o que eles estavam falando. O que vocês estão dizendo? O que vocês estão falando? A gente não tem condição de vencer essa batalha. Apedreja esses caras para que eles calem a boca e parar de falar asneira. Vão apedrejar esses caras. Olha o que o medo é capaz de fazer com uma pessoa. Olha o que o medo é capaz. Olha até onde o medo pode conduzir a gente. Nós desejamos o mal para o nosso próximo em virtude do medo. Quantas vezes nós já nos pegamos falando alguma coisa mal de alguém por conta de medo? Isso é medo. E isso está errado. Nós precisamos manter o nosso foco em Deus. Porque o medo, ele destrói relacionamentos. O medo da perda, o medo da desconfiança, o medo da traição, ou o medo de ser ferido, o medo de qualquer tipo de medo vai destruir relacionamentos. Nós não podemos deixar que isso aconteça, povo de Deus. Membros da igreja, não podemos viver com esse medo. A quarta consequência é que o medo faz com que nos esqueçamos dos planos de Deus. Repare que lá em Números, no capítulo 14, muito antes disso, Deus já havia prometido: olha, vocês vão para a terra que eu vos darei. A terra que mana leite e mel. Deus deu autoridade sobre Moisés para que enfrentasse o faraó. Deus endureceu o coração de Faraó para que a glória e o poder de Deus fosse manifestada. Deus deu autoridade a Moisés para conduzir o povo
a sair do Egito e atravessar o deserto, para conquistar uma terra que Deus havia prometido, já havia prometido ao povo que daria. E o povo se esqueceu dos planos de Deus. O povo se esqueceu que diante de todas as circunstâncias, eles foram protegidos. O povo se esqueceu que o objetivo de tudo aquilo que eles estavam passando era uma terra que já havia sido prometida a eles. O objetivo disso tudo era a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Quantos de nós estamos nos esquecendo dos planos de Deus por causa do medo? Igreja Batista Central do Minas. Quantos de nós estamos esquecendo dos planos de Deus? Quantos de nós nos esquecemos daquilo que Deus prometeu para nós? Estamos apoiados na visão do nosso pastor. Estamos apoiados na visão que Deus determinou para a liderança da igreja. E acreditamos que a liderança da igreja, incluindo o pastor, estão colados com essa visão de Deus. Nós não podemos esquecer disso. As nossas vidas, todos os elos da nossa vida estão ligados. Não existe uma vida separada. Eu tenho que ser a mesma pessoa no meu trabalho, tenho que ser a mesma pessoa na minha casa, tenho que ser a mesma pessoa na minha escola, tenho que ser a mesma pessoa na minha faculdade. E essa pessoa tem que ser a mesma que eu mostro na igreja todos os domingos. Em todos os momentos que eu estou diante de Deus. Eu tenho que ser essa pessoa constantemente. E justamente por esse motivo eu não posso me esquecer dos planos de Deus. Porque às vezes, por estar vivendo de forma diferente, eu estou deixando que a minha pessoa do meu trabalho domine a minha vida. E a pessoa que eu sou no meu trabalho está dominando a minha vida a ponto de eu olhar para as circunstâncias do meu trabalho e ter medo de ser mandado embora. Às vezes a pessoa da minha faculdade, a pessoa que eu sou na faculdade está dominando os elos da minha vida e eu estou esquecendo que quem me determinou, quem me colocou ali foi Deus. E eu tenho medo de que as coisas do mundo me dominem. Eu tenho medo de que eu não conquiste o tão sonhado diploma, que seja difícil demais, que eu não dê conta. Eu tenho medo do meu futuro. Eu tenho medo do que as pessoas da escola me fornecem, estão me oferecendo. Eu tenho medo de não ser aprovado. Eu tenho medo de não ser um bom marido, eu tenho medo de não ser uma boa esposa. Eu tenho medo de não ser um bom filho, uma boa filha. Eu tenho medo de não ser um bom pai, de não ser uma boa mãe. Isso tudo tem nos dominado. Mas se nós somos verdadeiramente a pessoa que nós somos na igreja, porque na igreja tudo é maravilhoso. Na igreja nós confiamos em Deus. Na igreja nós estamos louvando. Na igreja nós estamos junto com todas as outras pessoas. Na igreja nós somos um com Deus. E se nós somos um com Deus na igreja, precisamos ser um com Deus em todas as áreas da nossa vida. E o medo faz com que esqueçamos dos planos de Deus. Porque na igreja eu lembro deles. Chega na segunda-feira, quando eu levanto, acaba o culto de domingo, eu já esqueço completamente daquilo que Deus me ensina, eu esqueço completamente daquilo que Deus faz na minha vida. E eu permito que o medo me domine. Para poder encerrar, que não é só sobre medo, o estudo dessa noite, como podemos vencer o medo? Como é que nós podemos cultivar essa coragem? Que nós já aprendemos ontem que não é ausência de medo. A busca constante a Deus é o que vai fazer com que a gente conviva com o medo. Eu não vou dizer para você que você vai vencer o medo, que o medo não vai existir. O medo vai continuar existindo. Porém, a gente tem uma forma de conviver com ele, de uma forma que ele não nos domine. Afinal de contas, temos a mente de Cristo. Afinal de contas, quem vive em nós é Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele vai habitar em nós
independente da nossa natureza humana. Nós temos que dar vazão a esse Jesus que vive em nós. E por isso precisamos buscar a Deus constantemente. Quando cultivamos uma vida de oração e leitura da palavra, meditação na palavra de Deus, que é o que estávamos falando hoje na EBD. Estávamos comentando exatamente sobre esse assunto. Quando cultivamos oração, uma vida de oração constante e meditação na palavra de Deus, Deus concede a nós, primeiramente, paz. E aí lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, vai trazer a palavra: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz que excede todo o entendimento vai dominar a nossa vida. Vai dominar tudo aquilo que somos. Apenas quando nós dedicamos a nossa vida inteiramente em oração e meditação da palavra. Eu estava comentando hoje na EBD. Eu acho belíssima a palavra do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E bem-aventurado significa feliz, alegre, mais do que feliz. Mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, dos injustos, dos impuros. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores ou dos zombadores, daqueles que falam mal da palavra de Deus, daqueles que estão deturpando a palavra de Deus. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação certa e suas folhas não murcham. Tudo quanto faz, prospera. Tudo quanto faz, prospera. Nós temos na palavra de Deus a garantia de que quando estamos meditando, quando estamos nos dedicando inteiramente à meditação das Escrituras, em oração a Deus, quando estamos buscando constantemente uma jornada de crescimento espiritual, nós temos a garantia de bênçãos na nossa vida. Eu não estou falando de prosperidade, eu estou falando de paz, eu estou falando de segurança, eu estou falando de proteção. E são exatamente esses 3 pontos que eu quero tratar. O segundo ponto, eu já falei de paz, eu quero tratar de proteção. Salmos, capítulo 127. Salmos do capítulo 127. No versículo 1 vai dizer: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. O Senhor precisa ser o centro da nossa vida para que a nossa vida esteja protegida. Porque se não é o Senhor o centro da nossa vida, se não é o Senhor o centro da nossa existência, se não é o Senhor o centro das nossas atenções, se não é o Senhor o centro da nossa meditação, da nossa oração, em vão nós vamos construir, em vão nós vamos contratar seguranças para nos guardar. E por último, é a segurança. Salmos 23, no versículo 4, estávamos conversando sobre esse versículo ontem. Se você tem medo da morte, se você tem medo de perder alguém, ajoelhe-se diante de Deus e peça para que esse medo seja substituído pela segurança. Porque o Salmo 23 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande por vale de trevas e morte, preste atenção, ainda que eu ande por vales de trevas e morte, eu não temerei a mal algum, porque o Senhor está comigo. Nós temos a garantia de que o Senhor está conosco constantemente. E todos os nossos medos, eles vão ser diminuídos. Você pode ir com medo, meu irmão. Não é ruim ter medo. O problema é quando esse medo nos domina. E eu gosto sempre de citar a grande comissão lá em Mateus, a partir do versículo 19, Mateus 28, a partir do versículo 19,
Jesus está diante dos discípulos e deixa a eles a grande missão. Preste atenção nas palavras desses versículos. Jesus estava diante dos discípulos. Chegou para eles e falou assim: ide, vá por todo o mundo e pregue a palavra para todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. E aí ele fecha essa grande missão com a seguinte palavra: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu comecei falando sobre João no capítulo 20. Os discípulos estavam trancados com medo dos judeus dentro de casa. Eles estavam trancados. Os mesmos discípulos, alguns dias depois, lá em Atos, estavam gritando no meio das praças, anunciando o nome de Jesus. Qual que é a diferença desses discípulos? O que aconteceu na vida deles? Eles tiveram a certeza de que Jesus estava com eles. Do mesmo jeito que nós precisamos ter a certeza de que Jesus está conosco. Porque diante de todas as circunstâncias, diante de tudo aquilo que está acontecendo, diante de tudo aquilo que pode acontecer com a nossa vida, diante de qualquer circunstância, de qualquer situação, Deus está conosco. Repita aí na sua casa: Deus está conosco. Nesse momento, se você estiver com fone de ouvido, alguém vai te chamar de maluco, mas repita: Deus está comigo. Deus está com você, Deus está comigo, Deus está com a minha família. Deus está em todos os lugares e Deus está com você. Não se esqueça dessa palavra. Não se esqueça disso em momento nenhum. Porque em todos os momentos, todas as circunstâncias, Deus vai estar conosco. Deus vai estar com você, Deus vai estar comigo. Deus está conosco todos os dias porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que nós vamos pedir a Ele. Ele sabe qual que é a nossa maior necessidade. Ele sabe qual que é nosso maior anseio, qual que é o nosso maior desejo. Ele sabe tudo que a gente precisa. Ele conhece o nosso coração do começo ao fim. Ele conhece a nossa mente, conhece o nosso ser, conhece a nossa existência. E é por essa razão que Ele vai nos proteger. Porque Ele sabe, a nossa falha humana, pela nossa falha humana, Ele sabe onde nós vamos cair, onde a gente pode falhar. Mas Ele garantiu que estaria conosco todos os dias. E por conta disso eu posso até ter medo, mas eu tenho a certeza de que tem um Deus, que tem um Pai que cuida de mim. Que eu tenho um Pai que pode cuidar das minhas necessidades, que pode prover tudo quanto é necessário. E aí eu deixo uma palavra para os irmãos, que me impactou muito quando eu estava fazendo esse estudo. Joel no capítulo 2, no versículo 21. Vai dizer assim: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Olha o poder dessa palavra. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. E é por esse motivo que nós não devemos ter medo. Nós não devemos deixar que o medo nos domine. E aí eu tomo emprestado a palavra do pastor ontem: coragem. Igreja Batista Central do Minas, tenha coragem. Você que está nos assistindo, que é nosso visitante, tenha coragem. Levante-se do lugar de onde você está. Saia do seu lugar de conforto, saia da sua zona de conforto. Saia do lugar onde você acha que tem um refúgio. Volte-se para Deus, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, para enfrentarmos todas as circunstâncias, e Ele prometeu que vai estar conosco todos os dias. Levante-se, sacode a poeira, erga a sua cabeça, fite seus olhos em Jesus Cristo, porque é nele que está o nosso refúgio, é nele que está a nossa segurança, é nele que está o nosso alívio. Jesus já havia dito:
No mundo tereis aflições, no mundo vocês vão passar por dificuldades, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. A palavra, o termo não temas, essa expressão não temas, não tenha medo ou não desanime, ela aparece 365 vezes na Bíblia. É não temas por dia do ano. Nós devemos nos apoiar nessa palavra, e não só nessa palavra, mas no sentido real dela. Não apenas na história do Senhor, mas no Senhor da história. Nós temos motivos de sobra para não desanimarmos. E eu convido você nesse momento a baixar a sua cabeça e entregar a sua vida a esse Deus, a esse Pai que está diante de nós nesse momento, querendo que a gente não sinta medo, não tenha mais com que se preocupar, não tenha mais com que desanimar, porque Deus está conosco. Abaixe sua cabeça nesse momento e ore: Senhor nosso Deus, estamos diante do Senhor, eu e o teu povo. Estamos aqui diante do Senhor para clamar ao Senhor que nos dê ânimo, que não permita que o medo nos domine, que teu Espírito Santo possa fazer diferença na nossa vida. Se de fato temos o Espírito que foi derramado em nós, o teu Espírito Santo, eu peço nesse momento que o teu Espírito Santo possa se manifestar na nossa vida, no nosso coração, que a chama possa se reacender, que possamos estar voltados a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, meu Pai. Que possamos estar com os olhos fitos no Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós, em toda a existência, em toda a missão, ó Deus, tudo aquilo, todo o propósito que o Senhor determinou para nós, que eu possa me apoiar nisso, que não haja mais medo, que não haja mais frustrações, ó Deus. Que toda circunstância que possa acontecer, que possa vir diretamente do teu trono de graça, e tudo isso, e por todas as coisas, eu preciso agradecer ao Senhor, porque o Senhor está medindo a minha fé, o Senhor está provando a minha fé, me dando um caráter aprovado, me trazendo experiência, e tudo isso vai me trazer esperança de algo melhor. Que o meu objetivo seja apenas a eternidade, porque lá na eternidade não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro, porque todas as outras coisas já terão passado. E eu peço ao Senhor que eu possa me apoiar apenas nisso, apenas no Senhor, apenas em tudo aquilo que o Senhor tem para mim, que em nome de Jesus não possa haver mais medo, ó Deus. Que eu tenha certeza que possam vir dias piores dessa doença, mas que eu tenha certeza que o Senhor está em todos esses dias, ó Deus. Que o Senhor está no meio deles, protegendo o teu povo, protegendo a mim, protegendo a minha família, Deus. E que o teu propósito, a tua vontade, ela seja soberana em nossas vidas, Pai. No nome santo de Jesus pedimos, não deixe que o medo nos domine, Pai. Nos ensine a conviver com ele, nos ensine a vencer o medo todos os dias e olhar fixamente no Senhor. Para a honra e glória do nome de Jesus, oramos e entregamos os nossos corações ao Senhor. Amém. Se você se sentiu impactado por essa palavra nesta noite, se você quer viver algo diferente, chame a gente aqui no chat. Segue a gente lá nas redes sociais, @ibecombh. Nosso Instagram está aí embaixo na descrição da transmissão. Pessoas estão prontas para receber você, orar por você e te preparar para o que pode acontecer. Te preparar, te auxiliar, te ensinar tudo aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar. Basta com que você chame a gente aí. Estamos à disposição. Se você precisa de algo mais, estamos em oração por você, pela sua família. E que Deus possa abençoar a sua semana. Igreja Batista Central do Minas, parabéns pelos 11 anos. Que possamos ter muito mais na presença do Senhor. Que estejamos focados naquilo que Deus tem para nós. E é isso que eu peço no nome santo de Jesus. Amém? Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fique em paz. Se for possível, o máximo possível, fique em casa. Só saia se for extrema necessidade. Eu tenho fé que esses dias vão terminar. E tenha fé também que Deus está em todos esses dias. Vai terminar um dia nós vamos poder abraçar novamente. Podemos estar juntos. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.